31 de março de 1964, o Brasil ele dá início a uma nova era, também chamada de Anos de Chumbo, né, por alguns historiadores. Chamam esses anos, a partir daí, de 1964 a 1985, chamam de o período de chumbo, os anos de chumbo no Brasil, né, que foi também esse chamado de ditadura militar, o período militar. Por acharem que esse período de chumbo foi onde houve tantas mortes no Brasil. É muito difícil de se falar assim um período de chumbo. Não houveram nem 500 mortes nessa ditadura militar, né? Geralmente quem acusa a ditadura militar de ocorrerem várias mortes, várias torturas, são os socialistas, né? No Brasil e no mundo, o socialismo ele matou mais de 100 milhões de pessoas. Então é algo muito assim a se ver direito, a se pesquisar e a se criticar, né? Então, esses anos de chumbo aí no Brasil começam ligando aí a ditadura do Augusto Pinochet. Ele dominou, né, o Chile desde 1973 até 1990. Tá? Essa ditadura do Pinochet foi implantada aí no Chile, levou a América Latina toda a um período, né, de ditaduras, seja de direita, seja de esquerda, gerou esse período. Enfim, o Pinochet ele patrocinou essas ditaduras, tá? Para domínio da direita. E aí acaba os militares dominando, tomando aí o governo do João Goulart no Brasil, em 1964. Tomado esse governo que era um governo que elogiava Cuba, visitava os países socialistas. Por isso era um governo que não agradava os militares. Daí os militares terem tomado o poder, tá? Porque era chamado um governo socialista. Tá? Então, com a chegada aí do Castelo Branco ao poder, ele toma em 1964 e a partir de abril de 1964 ele institui o Ato Institucional número 1, ou AI-1, né? Tivemos aí 5 AIs, 5 atos institucionais. E, de acordo com alguns historiadores, o mais cruel deles foi o AI-5, né? Que tirava todos os poderes da Câmara e do Senado e decretava o chamado estado de sítio. Estado de sítio é onde há a perda de todos os direitos das pessoas. As pessoas vão perder todos os seus direitos, vão fazer o que aquele governador, aquele tirano, aquele governo vai dizer, né? Nenhuma governo tirano é bom. A democracia é sempre bom, né? A democracia é sempre bom. Você sair na rua, você fazer o que você quer dentro dos limites das leis, dentro dos limites da Constituição é muito bom, né? Mas ter alguém que vai mandar e você que vai te prender, que vai te matar por algo que você faça, que mesmo estando ali corretamente dentro dos limites da lei, é algo ruim, né? Mas, ok. Então, o AI-5. Então, em 1964, abril de 1964, o Castelo Branco ele é nomeado presidente por esse ato institucional, né? Tira os poderes do então presidente João Goulart e dá para o general Castelo Branco. Ficaram mantidas as constituições federais e estaduais e as autonomias estaduais. A responsabilidade de eleger o presidente agora não era mais pelo voto populacional, pelo voto direto. Agora o Congresso, né? O Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, eles estavam incumbidos de eleger agora os presidentes.
Era escolha e decisão do presidente alterar leis e até a Constituição, e toda a investigação da polícia seria obrigação das Forças Armadas brasileiras, podendo caçar mandatos, torturar e prender pessoas. Então, ok. Castelo Branco tem a difícil missão de controlar o dragão inflacionário, né? Que o João Goulart não conseguiu, que os outros presidentes não conseguiram, que o Juscelino Kubitschek aprofundou ainda mais essa crise brasileira, tomando muito dinheiro emprestado para construir Brasília com o seu lema 50 anos em 5, que a gente viu no capítulo passado, né? Então, como dominar esse dragão inflacionário, né? Todo mundo sabe que a inflação é quando não a alta do salário e a alta dos preços dos produtos, né? Não acompanha a alta dos preços dos produtos, não acompanha a alta do salário. Então, o Castelo Branco investiu muito na informação, criando aí o Sistema Nacional de Informações, SNI, que aí ficava responsável por fiscalizar, né? Como se fosse a ABIN, né? O Instituto Brasileiro de Inteligência, Associação Brasileira de Inteligência. Ok. Esse Sistema Nacional de Informações, ele ficava responsável por fiscalizar os socialistas, os que iriam fazer alguma coisa de inconfidência, algo de levante contra o governo, como no caso a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes. Tinham muitos estudantes socialistas que aí conspiravam contra o governo, né? Então, nesse período foi criado também o Ato Institucional número 2, determinou a extinção de políticos, de partidos políticos da Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, né? Que era o PSDB, voltou a ser MDB de novo. Essa cassação de liberdade política gerou forte reação popular, principalmente dos estudantes da UNE, né? Que se reorganizou como também de vários setores da sociedade, como artistas e atletas. Ok. O governo criou o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, criou o FGTS. O FGTS foi criado nesse período. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Onde você, a cada mês, você vai, é como se fosse um depósito, né? Cada mês que você recebe o seu salário, você vai tirando uma parte, né? O governo tira uma parte, deposita. Quando você sair daquele serviço, você tem o direito de receber aquela parte daqueles depósitos. Você iria tirando do seu serviço, do seu salário, né? Esse é o fundo de garantia por tempo de serviço. Quanto mais tempo você tiver de serviço, mais o fundo será maior, né? Ok. Instituiu também o AI-3 e o AI-4, que tinha por objetivo alterar a Constituição brasileira, né? E foi promulgado em 1946, já agora no governo do Eurico Gaspar Dutra. Limitou poderes, centralizou poderes, criou a Lei de Imprensa e Segurança Nacional, que serviu para censurar e acabar com a liberdade de expressão, de acordo com a opinião deles. Foi então que foi eleito em 1967 a 1969 o Costa e Silva, também chamado de linha dura. Tá? Tentou controlar preços, terminou matando um estudante, gerou protestos sociais, gerou protestos de várias pessoas, porque esse estudante ele estaria protestando, Edson Luiz, estaria protestando pela qualidade na comida, pela qualidade no alimento lá, no restaurante chamado de Calabouço, tá? 28 de março de 1968. Gerou passeata, gerou protestos, passeata dos 100 mil lá no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia, por causa da morte do Edson Luiz. Ok. Após isso, foi decretado o ato institucional número 5, que foi o pior de todos, né? Porque a Câmara, o Senado estavam votando leis que diminuíam o poder dos militares. E aí, com esse ato institucional número 5,
Foi fechado o Congresso e o Senado. O Poder Judiciário passou a ser controlado pelo presidente. O presidente passou a poder cassar mandatos de qualquer político brasileiro durante 10 anos. Né? Suspendeu o direito ao habeas corpus, censurou a imprensa, enfim, né? A ditadura, o governo ditatorial é assim. Proibiu do Partido Comunista Brasileiro e também o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB também, foi proibido de atuação. Foi criado, foi criada a guerrilha do Araguaia, cujos guerreiros, foi perseguido, né? Cujos guerrilheiros acabaram assassinados em 1975 pelas forças militares, porque esses guerrilheiros do Araguaia, eles tinham como bases, fundamentos do socialismo. Como base, o líder Mao Tse-tung. Tá? Foi criada a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, a Vanguarda Armada Revolucionária, VAR Palmares, cujo grupo do qual fazia parte a ex-presidente Dilma Rousseff, e o Movimento Revolucionário, 8 de outubro, MR8, que dizem, Dilma Rousseff, dizem que assaltava bancos, né? Aqui para fechar o período do governo, foi criado o DOI-CODE, que era o Destacamento de Operações de Informação, e o Centro de Operações de Defesa Interna, que era uma forma de inteligência do governo vistoriar a vida de cada pessoa que poderia ser uma ameaça ao governo. Tá? Agora, participação nessa atividade, da página 263 à página 265. Na próxima aula a gente continua a falar sobre o período militar. Bom dia para vocês.